Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu resolvi responder as perguntas mais frequentes que vocês me mandaram durante essa semana. Eu anotei algumas delas aqui e eu vou falar um pouquinho delas mais a fundo. Então, roda a vinheta! Então, pessoal, eu vou começar falando sobre uma pergunta que vocês mandaram pra mim, que é quanto tempo demora as aulas, assim, diariamente, no caso. Isso foi uma pergunta bem frequente. Na verdade, eu não imaginava que vocês se preocupavam tanto com o tempo, assim, que demoravam as aulas. E o que eu posso falar pra vocês é que eu não tenho como dizer exatamente quanto dura, porque todo dia é diferente. Eu falo assim pra vocês que nos dias mais cansativos, as minhas aulas começam às 8 horas da manhã e terminam às 8 horas da noite. Então é às vezes bem cansativo, mas às vezes eu tenho dia também que, por exemplo, as aulas começam às 12 da tarde e terminam às 3 da tarde. Então, tipo, eu recebo um plano, né? A gente tem tipo um website que a gente recebe. Daí a gente entra lá todo dia e a gente vê o planner. E daí lá você vê, por exemplo, essa semana tem aula, por exemplo, na segunda-feira das 8 às 8 da noite. Na terça-feira tem só 2 aulas, uma aula às 9 da manhã e uma aula às 3 da tarde. E assim, sempre diferente. Então tem os professores se programam, põem os horários deles lá. E geralmente é assim que fica. Eu não tenho aula depois das 9, graças a Deus. E eu também não tenho aula no sábado nem no domingo. Então eu diria pra vocês assim, se programa pensando assim, a aula vai começar geralmente das 8 às 9. Não é assim todo dia. Eu falo pra vocês com 100% de certeza. Mas não são mas não é todo dia, que tipo é das 8 da manhã até as 8 da noite. Mas alguns dias são assim. Sim. Uma pergunta também que o pessoal tem feito é: você tem férias? E a resposta é: eu não tenho férias. Como assim você não tem férias? Então, o que eu tinha explicado no outro vídeo é que tem aqui na Alemanha o Modellstudiengang e o Regelstudiengang. O que acontece é que o Regelstudiengang, como diz, é o da regra, né? Que você estudou, por exemplo, os 3 primeiros anos só na teoria, e a partir do 3º ano que você começa a ter aulas práticas. Qual a diferença para esses 3 primeiros anos é chamado de físico, tem isso também. E a diferença, assim, comparando com o Modellstudiengang, é que você não tem férias. As únicas férias que eu vou ter é no meio do ano, férias de verão, é a única que eu tenho. Mas em compensação a gente tem muita aula prática. Então, por exemplo, a gente acabou de estudar os membros, tipo assim, perna, braço, músculo, ossos. Então a gente vai ver tudo nesse tema. Então eu fiz hospitação, ou seja, eu trabalhei em uma clínica. E eu também fiz várias aulas práticas, no caso. Eu viajei para Groningen, na Holanda. Fui ver os corpos, por exemplo, como que eles são e tal. A gente fez aula prática conosco mesmos, assim, com nós mesmos, sabe? Um fazendo as coisas no outro, assim, tipo, escutando o coração, medindo o tamanho da perna, do braço, isso e aquilo, essas coisinhas todas. É o que a gente faz, né? O que geralmente não tem no Regelstudiengang, né? Isso eles fazem depois do 3º ano. E é isso que assim, essa faculdade me motiva muito, porque pelo menos uma vez na semana a gente tem alguma coisa prática e é bem legal, porque você fala assim, não, eu tô no caminho certo, é isso mesmo que eu tô estudando medicina, sabe? E é bem legal. Então, tipo assim, eu não vou comparar, porque tem gente que prefere estudar, não confia em si mesmo pra fazer isso, né? Tipo, ir trabalhar no hospital ou coisa assim. Fazer coisas pequenininhas. Eu mesma senti bastante medo no começo,
mas motiva bastante. Quais são as matérias do curso? Gente, eu escutei isso várias vezes e é difícil de responder assim, porque são muitas matérias, eu ainda não contei, mas as matérias que mais que eu vejo assim mais frequentemente é anatomia, com certeza, histologia, eu acho que se chama assim em português, fisiologia, eu vejo também bastante, física, química, às vezes. Peraí que eu vou pegar uma folhinha aqui pra mostrar pra vocês. Olha, pra vocês terem ideia, vocês estão vendo esses pontinhos aqui, vários coloridos? Cada pontinho desse é uma matéria, então só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só no módulo passado eu tive 19 matérias, né, no caso. Então, aliás, tem uma que não tá aqui, que é a número 20, que é patologia. Vou até botar aqui patologia, que eu ainda tenho que terminar ela. Então, assim... E assim, ainda tem isso também. Cada módulo, às vezes, tem aparece uma coisa pra acrescentar. Então, acaba que é bastante coisa no final. Então, é um curso cansativo, tá? Não vou mentir, não. Tem muita coisa. E eu diria, assim, não dá pra contar. Sério, mas é o que eu falaria pra vocês é citologia, com certeza, física, histologia, fisiologia, medicina social, química, comunicação, medicina recht, né, que você também tem que aprender algumas coisas jurídicas da medicina. Essas são as que sempre estão aí, sempre vindo. Então, tipo assim, eu não teria como diminuir pra vocês, assim, mas essas são as mais frequentes são as matérias mais frequentes, assim, de medicina. Claro que com cada módulo vai variando, né? Também tem isso. Ah, uma pergunta que muito importante, que é quanto custa estudar medicina na Alemanha? A gente se preocupa muito com o valor do curso, porque a gente não quer pagar uma coisa muito cara, né? A gente é estudante, às vezes a gente não tem como trabalhar, principalmente se o curso é muito difícil. Então, o que eu posso falar pra vocês, eu faço uma faculdade pública. Existe faculdade particular na Alemanha? Existe. Caríssima. Eu não teria condições de pagar uma faculdade particular. Eu faço uma faculdade pública, que são as mais comuns na Alemanha. Na verdade, eu acho que quase não tem faculdade particular. Não é como o Brasil, que em cada esquina tem uma faculdade particular, né? O curso em si é gratuito, você não paga nada. Uma taxa que você paga, no caso, a cada 2 vezes ao ano, é a taxa do cartãozinho. Esse cartãozinho aqui, que, por exemplo, de Oldenburg é assim, mais ou menos, se eu tirar aqui. Tá vendo? Tem minha fotinho aqui e tal. Aí, onde você for, você leva isso aqui. E, por exemplo, você não paga ônibus, você não paga trem. No sábado e no domingo, você pode levar um amigo ainda pra passear com você. Ele não precisa também pagar passagem. Eu acho isso bem legal. Cinema você paga mais barato, teatro, essas coisas. É um cartão muito útil. Então você paga essas 2 vezes ao ano. Você pode também, por exemplo, consertar sua bicicleta. Tudo isso tá incluído dentro desse cartãozinho aqui. Então eu acho ele bem legal, ele é muito útil. E tipo, esse valor você paga 2 vezes ao ano. Então eu acho que não é tão caro. Eu paguei, no caso, 401 euros. Na minha opinião, não é caro. Pelas coisas que a gente tem, por exemplo, a gente viaja pra Groningen de graça, na Holanda, com um ônibus, tudo preparado pra gente. A gente não paga valor nenhum extra, sabe? Então, sinceramente, não é um valor. Sobre o material, gente, material de medicina é caro. Muito caro. Eu falo assim, tem coisa que eu compro extra que não é necessário comprar. Tipo, esses cartãozinhos que eu tenho, acho que eu já mostrei pra vocês, né?
que eu acho eles muito práticos pra mim poder estudar anatomia, sabe? E daí, tipo, eu não lembro como se chama processos espinosos, daí eu olho aqui atrás, tipo, lembrei, sabe? Então, tipo, se eu estiver andando no ônibus, se eu estiver dentro do ônibus, é legal, é fácil, é prático. Mas tem material que, tipo assim, geralmente você não precisa comprar no primeiro ano, mas como eu tô no Modesto de Engang, eu já comprei. E geralmente, gente, tipo assim, eu não economizo no meu material de medicina. Desculpa, é possível economizar? Muito, tipo, a gente tem Flowmarket, dá pra comprar livros, assim, de histologia, essas coisas usadas por 3 euros, sabe? Mas a maioria dos livros são bem caros, sim. Tipo, se você comprar novo, tipo, anatomia custou 290 euros, os três livros de anatomia. Eu sei que eu vou usar eles o curso inteiro, sabe? Até o 6º ano, mas é caro. É caro, tipo, o meu estetoscópio... Essa aqui é a minha caixinha, gente. Eu levo ele pra todas as hospitações que eu tenho. O meu estetoscópio com o Hammer, né, que é o martelo, e a luzinha, tudo incluído, me custou uns 100 euros em média. Então... é caro, mas é um material, tipo assim, que isso eu vou usar pra trabalhar futuramente, né? Então... assim, mas na minha opinião vale a pena pagar material que é caro. Tem como você comprar material barato, sim, material usado, mas eu queria comprar tudo novo pra mim, então no meu caso tá saindo bem caro. Se você é como eu, então se prepara pra gastar uns 1000 euros logo no primeiro módulo. O pessoal pergunta de novo, bem frequente, qual a diferença do meu curso para um curso normal. É que no meu curso não tem o físico, que é a prova final no 3º ano, porque como eu vou fazendo todas essas provas, esses práticos, ele já conta como físico, entendeu? Por isso que a gente não tem essa prova. Outra pergunta que vocês também fazem é qual a dificuldade que eu tenho em estudar lá, né, no caso. Medicina é um curso que, na verdade, para brasileiro não seria um bicho de 7 cabeças, porque anatomia vem do latim e muitas palavras pra gente faz sentido, tipo, as nossas costelas, né, se chama em latim, se chama costa, no caso. E daí, se a gente for traduzido por alemão, se chama Rippen. E daí a gente... eu acho que a maior dificuldade, no caso, é você ficar traduzindo, você tentar aprender as coisas também em alemão. Você, na verdade, você aprende as coisas, como é que eu vou dizer, lado a lado, né? Outra coisa, vocês não precisam ficar decorando muita coisa, sabe? Pelo menos na minha faculdade, as provas são de múltipla escolha, você não tem que escrever nada, então você não tem que ficar decorando palavrinha, você só tem que clicar no que você vê que é certo ou errado. Então esse problema na faculdade vocês não vão ter mais, sabe? De ficar escrevendo, no caso. Mas com certeza, pra vocês não esquecerem a língua, eu estudo escrevendo em casa. E isso me ajuda a perceber as coisas melhor, me comunicar melhor. Quando eu estudo sozinha, pra mim também, eu fico repetindo as coisas alto. E assim, eu tenho uma menor dificuldade, assim. É óbvio que pra gente que é estrangeiro, às vezes uma coisa ou outra não faz sentido. Mas aí cabe a cada um voltar pra casa, pegar o seu livro e estudar, entendeu? Assim como os alemães também fazem. Os alemães também têm dificuldade de gravar palavras de anatomia, né, no caso em latim, assim como a gente também tem dificuldade de gravar as palavras em alemão, né? Mas se a gente quer trabalhar aqui futuramente, a gente tem que se comunicar com o paciente, então a gente tem que aprender as duas coisas, né? Isso é bem importante. Então sim, eu tenho dificuldade, mas quem não tem, né? Eu diria assim. Falando em dificuldade, uma coisa que
as pessoas sempre perguntam pra mim é sobre amizade. Duda, como é fazer amizade na faculdade? Primeiro que quando você chega na faculdade, você vai encontrar pessoas que também não conhecem as outras pessoas e elas vão querer também fazer amizade, né? Pra estrangeiro é óbvio que é um pouquinho mais difícil, tipo, na minha turma você só vê alemão e só tenho acho que 3 ou 4 que tem, tipo, uma outra nacionalidade. Quando a gente tenta fazer amizade com eles, às vezes eles são mais fechados e tal. Na minha opinião, às vezes é nossa própria culpa, sabe? Porque a maioria tá aberta pra te escutar, mas às vezes, tipo, se você fala um alemão muito bosta, digamos assim, eles não têm paciência, isso é verdade, eu falo pra vocês assim com certeza, porque eu conheço gente que às vezes quando eu falo errado, tipo, ela vira a cara, tipo assim, tipo, eu não escutei, sabe? Finge que não entendeu, sai de fininho. Mas eu também tenho pessoas maravilhosas, eu conheço pessoas maravilhosas dentro da faculdade que se empenham em me ajudar, sério mesmo, assim, pessoas principalmente alemães que já estudaram em outros países, que é bem comum, gente, é muito comum. Por causa que eles têm também que ter uma nota muito alta, então a maioria que não consegue uma nota alta aqui estuda em outro país e depois volta pra cá, sabe? E eles têm, eu vejo que eles têm uma paciência enorme às vezes pra me explicar as coisas. Eu fiz duas amizades muito legais aqui, que no caso é a Maria, o Misha, a gente sempre anda juntos assim na faculdade. Então é óbvio que numa turma de 80 pessoas você vai acabar fazendo seu grupo, que você se identifica mais, sabe? Sempre vai ter também aquelas pessoas, tipo, de nariz em pé, que não vai querer te dar atenção, mas isso é normal, sabe? Em qualquer faculdade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A bateria da minha câmera já tá acabando. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, se inscreve no meu canal. Entra no meu Instagram, @eduardaebken. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like e não se esqueça de se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Obrigada, pessoal, um beijão e até a próxima.